Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais uma live de momentos com Jerônimo Mendonça, no estudo do livro Escalada de Luz, este livro que é um refúgio para os nossos corações. Então, vamos chegando, enquanto isso eu vou testando aqui. Silvia, boa noite, seja bem-vinda. Eu vou mandar os aviõezinhos enquanto vocês vão chegando. E aí nós vamos conversar um pouco, dialogar, conversar sobre este tema tão importante. Éramos para ter feito esta live no dia 14 de fevereiro, mas tivemos um problema de conexão e por conta disso tivemos que adiar a live, né? Então fica aqui as nossa sequência, né? Como tínhamos parado. Will, boa noite, seja bem-vindo. Fica a sequência, então, daquele dia que não pudemos fazer. Retornamos hoje, com certeza, com o tema autocrítica. Olha, esse tema realmente mexe com as nossas estruturas. Mexe com as nossas estruturas, com certeza. E enquanto o pessoal vai chegando, eu vou mandando os aviõezinhos. Denise, boa noite, seja bem-vinda. Vou mandando os aviõezinhos a vocês. E enquanto a gente aguarda, né, a gente vai mandando os aviõezinhos. E daqui a pouco nós vamos conversar, né? Esse tema tão importante e tão atual, sobretudo para as nossas reflexões, não é mesmo? Um momentinho só, terminando aqui. Perfeito, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, hoje nós vamos falar de autocrítica. Chegou mais alguém aí que eu não consegui acompanhar, peço desculpas aí, perdi um pouco da conexão aqui. Vamos ver se eu consigo ver por aqui. E aí eu vou cumprimentar vocês. O Will, já falei. A Sueli, boa noite, Sueli. Martiele, quanto tempo, Martiele? Eu Espírito, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Dinei, o nosso querido baiano espírita, seja bem-vindo. Flavinha, boa noite, querida. Gratidão pela sua presença também. O Patrick é o Eu Espírito. Acho que é isso mesmo, né, Patrick? O nome eu sei, eu confundi um pouco o nome do perfil, né? Mas vamos aqui colocar o tema da live de hoje. Quanto tempo é, Martiele? Martiele sumiu aí. Martiele acho que foi fazer um retiro espiritual, Martiele. Sumiu aqui das lives, das redes sociais. Mas seja bem-vinda. Seja bem-vinda a você e a todos os nossos amigos que estão aqui nos acompanhando. Como vocês sabem, nós estudamos hoje o livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. Vitor, do Grupo Coração de Luz, boa noite, amigo. Seja bem-vindo. Sentimentos pelo desencarne de seu pai, na certeza de que ele deve estar, sim, sendo bem amparado pela espiritualidade amiga. Então, este livro, Escalada de Luz, foi escrito por Jerônimo Mendonça. E nós estamos fazendo as lives, e eu gostaria até de fazer um comentário específico, porque a partir da semana que vem há uma nova programação no ar, né, das lives das 22 horas, que é justamente o seguinte: nós vamos deixar o horário, o dia de segunda-feira às 22 horas, e quem vai assumir o horário das 22 horas vai ser o Somos Espíritas, que é o Carlos e a Natália. São dois grandes amigos que estavam com problema de dificuldade de horário por conta de trabalho, e conversávamos. Eu também estava com uma série de compromissos particulares, familiares para resolver, e resolvemos a questão. Carlos e Natália do Somos Espírita estarão, a partir do dia 6, vindo para o horário das 22 horas às segundas-feiras. Nós continuaremos às terças e quartas, terças-feiras com Escalada de Luz e a quarta-feira com o livro Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi. Deixa eu desligar o som aqui um pouco, para que a gente possa conversar um pouco mais, né, sem gastar tanto a voz para ficar competindo com a música.
E então amanhã nós teremos uma live. Dá um pouco de sono a música. É do Tim Janis, Flavinha, do Tim Janis. Eu vou até mandar para você depois, então vou compartilhar para você. Quando você tiver com problema de insônia, vou até mandar aqui para a Flavinha já nesse momento aqui. É só colocar essa música que você dorme, né, Flavinha? Dorme tranquilo. Ó, já te mandei, só você acompanhar. O horário das 22, desculpa, Flavinha, achei que era música. Valéria, boa noite, seja bem-vinda. Mas a gente faz aqui uma live bem participativa, bem interativa, e eu falo assim, realmente, né, quem acorda cedo fica um pouco difícil, mas faz parte, né? Horário que a espiritualidade acolhe aos nossos corações. E então amanhã teremos uma live do livro Palavras para a Alma, e nós vamos conversar sobre o tema que a Ana Teresa traz para nós. Deixa eu ver aqui qual que é a live de amanhã. Está aqui ó. Capítulo 19 do livro Palavras para a Alma, intitulado Presença. Tá? Então convido a vocês para estarem conosco amanhã, 22 horas, para esta live de Ana Teresa. Na sexta-feira, às 20 horas, eu vou deixar de ir à nossa casa espírita para participar do encerramento do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, juntamente com a nossa querida amiga Neuza, aqui da cidade de Araraquara, do perfil Essência.espírita. Cássia, boa noite. Clara, boa noite. Sejam bem-vindas. E então, sexta-feira, às 20 horas, nós vamos estar participando do perfil Essência.espírita com a nossa querida amiga Neuza, no encerramento do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio. Avelino, boa noite, seja bem-vindo. Bom, falar de autocrítica é uma coisa que nós não gostamos muito, né? Regina, boa noite, seja bem-vinda. Nós gostamos mais de criticar os outros do que olharmos, aquela questão que está no Evangelho. Vedes um cisco no olho do próximo, mas não vê uma enorme trava nos nossos olhos, né? Então é mais ou menos assim, nós funcionamos com esta vertente. Nós somos críticos demais em relação aos outros e condescendentes demais em relação a nós. E a autocrítica realmente é um aspecto muito importante que nós precisamos nos analisar ao longo do dia, ao longo da nossa encarnação. Então vamos ver o que Jerônimo vai dizer para nós nesse sentido. Autocrítica. O homem mais infeliz, indubitavelmente, é aquele que perdeu o senso de autocrítica. Boa noite, Ricardo, seja bem-vindo. O homem mais infeliz, indubitavelmente, é aquele que perdeu o senso de autocrítica. Se não, vejamos. A quem lastime não ter uma mansão para residir, no entanto, milhões estão dormindo debaixo de pontilhões abandonados. A quem reclame em lágrimas não ter podido comprar o carro do ano, ao passo que muitos jazem parafusado ao leito da paralisia. A quem não se conforme com o bairro humilde que reside, enquanto que centenas de criaturas superlotam os presídios. A quem censure a mesa frugal, enquanto milhões de outros irmãos revolvem as latas de lixo à procura de algo para amenizar a fome do estômago atormentado. Existem aqueles que dizem não suportar o clima de determinada cidade, sem se lembrarem, contudo, daqueles que suportam na pele o chamado fogo selvagem. Muitos mostram defeitos em seus patrões, enquanto centenas de outros irmãos não dispõem de saúde para trabalhar. Muitos lamentam não poder renovar o guarda-roupa e as sapateiras, enquanto que centenas de outros irmãos andam maltrapilhos e descalços, pisando duras pedras pelos caminhos. Há quem diga não suportar leves dores de cabeça, olvidando aqueles que se encontram soterrados na loucura. Há quem se impaciente
com o simples terçol, enquanto milhões de outros irmãos padecem a cegueira dolorosa. Outros declaram não suportar o companheiro insensato ou a esposa infeliz, enquanto que milhões de outros irmãos padecem a prova da solidão. Pense em tudo isso e certamente, a essa hora, a sua dor terá desaparecido. Boa noite, Angélica, seja bem-vinda. Bom, interessante, não sei se vocês conseguiram captar a essência da mensagem do Jerônimo, que em determinados momentos ele traz situações próprias vividas por ele. Quando ele fala da paralisia, quando ele fala do presídio, que ele se sentia um prisioneiro dentro do seu próprio corpo, quando ele se fala, por exemplo, das dores, né, de cabeça, que ele tinha também muitas dores de cabeça, né? E também falam em relação ao terçol, que era uma doença inflamatória nas vistas, quando ele praticamente tinha o problema da cegueira, né? O Jerônimo, depois de certo tempo, além de ficar tetraplégico, preso a uma cama ortopédica, ele ainda passou pela prova da cegueira. Então vejam que é um processo lento e gradual de provações que ele foi passando, né? E aqui neste momento que ele coloca, ele traz as reflexões para nós, porque nós costumamos reclamar muito de muitas coisas. Ou porque está calor demais, ou porque está frio demais, ou porque chove demais, ou que chove de menos, ou porque o teu patrão não te reconhece o teu trabalho. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Boa noite, Gleison. Gratidão pela presença de vocês. Então, reclamar, a gente pode reclamar de um monte de coisa, só que nós seríamos ingratos com a espiritualidade maior, que nos dá bênçãos divinas na existência atual. Porque a misericórdia divina permite que a gente contraia os nossos débitos no atacado e vamos pagando em suaves e pequenas prestações ao longo das nossas existências, de forma lenta, gradual e progressiva, de acordo com a nossa capacidade espiritual de suportar por essas provas. Então, em vez de reclamarmos, por exemplo, como ele diz para nós no primeiro momento, né, que não você poder possuir uma mansão, ou uma casa maior, um apartamento, uma casa na praia, etc. e tal, né? Vamos lembrar, como ele diz aí para nós, de quantos irmãos que dormem embaixo de pontilhões abandonados e marquises de prédios, nas grandes cidades, sobretudo. Então, quando a gente começa a se deparar encontrando pessoas neste nível, que a gente falava antigamente, né? Não precisamos nem olhar para trás, basta olhar do lado. Quando a gente olha para o lado, a gente vê que nós temos muito mais a agradecer. Então, fazer essa autoanálise com o senso crítico é tão importante. Como ele coloca para nós, que o mais infeliz é aquele que indubitavelmente perdeu o senso de autocrítica. Então, lembrarmos, quando estamos reclamando de algo que nos tira a tranquilidade, vamos olhar um pouquinho do lado. Vamos prestar atenção um pouco mais nas situações dos nossos irmãos. As pessoas às vezes falam assim, nossa, eu queria tanto passar o carnaval na praia, né? Que nem, por exemplo, agora quantos irmãos que sucumbiram, né, desencarnaram vítima daquela tragédia que aconteceu no litoral norte de São Paulo. Então, às vezes as pessoas reclamam de determinada situação, mas deveriam, na verdade, agradecer por muitas situações que foram, às vezes, tiraram do seu meio, um caminho, por exemplo, alguma coisa que poderia ter trazido consequências desastrosas. Que adianta você ter uma bela casa com luxos, pompas e circunstâncias se naquela casa não existe um lar, não existe um amor de família, de seres que se amam, que estão ali juntos, independentemente do tamanho da casa. Então vamos, parar de reclamar um pouco
E aí, como ele diz também, né, na questão do carro, a quem reclama que não conseguiu comprar o carro do ano. E muitos, né, como ele coloca para nós, jazem paralisados, parafusados ao leito da paralisia. E o Jerônimo passou na pele por essa prova. E com certeza nós que temos a capacidade de andar, de ver, de ir aonde quisermos, temos que agradecer pela bênção desta existência na atual encarnação. E pararmos de reclamar. Ah, não comprou um carro novo? Que tá bom, não, tenta outra vez, você compra um carro outro ano, um carro não tão novo. Tá certo, os bens materiais foram feitos para serem usados, sim, mas nós não podemos permitir que os bens materiais nos possuam. Ao extremo do cuidado, você tem que, tudo bem, você adquiriu um bem, precisa cuidar desse bem, porque você gastou, você transpirou, trabalhou para a adquisição daquele bem. Mas ele não pode ser o teu bem maior ao ponto de sacrificar a tua tranquilidade e a tua paz de espírito pela manutenção daquele bem. E ele coloca também, né? Às vezes você mora num bairro simples, um bairro humilde, e ele fala assim, quantos irmãos estão encarcerados? Quantos irmãos estão encarcerados? Ah, mas eles pagaram, estão fazendo lá, cometeram crimes, estão pagando aquilo que eles fizeram. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Não compete a nós julgarmos, porque o próprio Chico Xavier, certa vez visitando uma penitenciária, diz uma história, não sei se é verdadeira ou não, mas a história é muito boa pela referência. Quando ele estava lá na penitenciária, perguntou ao diretor do presídio, né, dos irmãos que estavam ali encarcerados, e a forma que o Chico se dirigiu ao diretor falou assim, quantos nós somos aqui? O diretor olhou meio estranho, né? Falou assim, quantos nós somos? Peraí, você está dizendo, Chico, quantos prisioneiros temos aqui? O Chico falou, não, quantos nós somos aqui no total? E porque o Chico acabou dizendo, porque na verdade, um prisioneiro é qualquer um de nós que foi descoberto. Porque se talvez hoje, nesta atual existência, não tenhamos cometido as atrocidades que nossos irmãos encarcerados hoje cometeram, podem ter absoluta e plena certeza que boa coisa nós não fomos no passado, não. Nós já devemos ter cometido muitos e muitos crimes, estarrecedores, por sinal. Então, não julguemos o nosso irmão que está no presídio. Não compete a nós julgarmos. Não está em nossa capacidade de fazer um juízo de valor, pois ninguém sabe o que passa na cabeça do nosso irmão. Cada um sabe a dor que traz no peito. Então não dá para fazer julgamento. Porque se talvez nós estivéssemos submetidos às mesmas condições, calçando os mesmos sapatos daquele irmão, poderíamos talvez fazer pior do que ele fez. Imagine uma situação, né? Quando às vezes a gente sai do sério, a gente perde a paciência, né, Clara? Quando a gente perde a paciência, a gente, né, parece que vira um bicho. E aí você depois se arrepende daquilo que você fez. Nossos irmãos muitas vezes, né, num ato de desatino, cometem atrocidades. Infelizmente, né, que estejamos vigilantes às nossas ações, aos nossos pensamentos e às nossas palavras, para que não venhamos sermos nós amanhã futuros delinquentes, né? Ele também comenta em relação à nossa mesa. Às vezes você vai ter uma comida na mesa e você reclama porque o arroz está empapado, o arroz queimou, ou o feijão está aguado. Quantos e quantos irmãos, como ele diz para nós, reviram latas de lixo em busca de comida? Comida estragada, vencida, já, né, que vai fazer mais mal, mas a fome para aqueles irmãos é terrível. E fazem com que eles partam em busca de um pouco de lixo para alimentar a sua fome. Então vejam como que é, né? Às vezes reclama de tanta coisinha. O arroz está frio. Não sei o que está queimado. Para, gente. Vamos agradecer. E por sinal, por falar em alimentação, uma coisa que eu falo.
que eu acabo esquecendo desse detalhe. Os nossos irmãos evangélicos, sobretudo que a gente assiste muito nos filmes, é meio por hábito, somente os filmes mais de Velho Oeste, essas coisas assim que tinha antigamente. De vez em quando passam um filme ainda de época. E eles chegavam, né? Vigiar e orar, com certeza ali. Eles faziam que antes da refeição, faziam uma oração. Boa noite, Jucimara, seja bem-vinda. Fazia uma oração, fazia uma prece de gratidão pelo alimento que estava ali na mesa. E a gente deveria, sim, antes de começar a comer, agradecer aquele prato de comida que temos à mesa. Agradecer toda a cadeia alimentar que fez com que aquele alimento chegasse à sua mesa. Desde a pessoa que escolheu a semente, que preparou o solo, que plantou, colocou os adubos necessários, os ingredientes necessários, que cuidou, que fez com que aquela produção crescesse e desse frutos para que viesse à nossa mesa. Então nós deveríamos agradecer a toda aquela corrente que desde que plantou, que cuidou, que colheu, que transportou, até que aquele produto chegasse à nossa mesa. Então esse ato de gratidão se estende a toda essa cadeia alimentar. E quando você agradece aquela comida, ela vai fazer muito bem para nós, do que você ficar reclamando por isso ou por aquilo em relação àquela comida, né? Sempre importante termos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Aí ele está dizendo também em relação ao clima, né? E nós estamos passando por um período muito conturbado do ponto de vista climático. Eu falo mais ou menos por aqui, na minha cidade, né? Nós passamos período de muito frio o ano passado. Depois veio período de muita chuva. Boa noite, Vilma, seja bem-vinda. Muita chuva, né? Que teve até problemas, desmoronamento, ponte que ceifou a vida de 6 pessoas da mesma família aqui na cidade. Situação muito complexa, muito difícil realmente, né? Então choveu muito. Aí a gente reclamava, nossa, não vai fazer calor? Não aguento mais esse frio. Aí dali a pouco, nossa, não aguento mais essa chuva, não para de chover. Poxa, o que está acontecendo, né? A Cássia dizendo que deu uma tempestade lá, alagou várias ruas. São Paulo também, né? São Paulo diz que fez bastante estrago, principalmente nas cidades satélites de São Paulo, né, da capital. E então, nós reclamamos do tempo. Agora está fazendo um calor impossível aqui. 32, 34 graus durante o dia. Então fica difícil, né? Difícil para a gente ter um clima ameno morando num país, né? Num país não, né? Num planeta de provas e expiação. Nós não estamos vivendo num planeta feliz, onde a gente tem aquele clima alegre, saudável, bons pensamentos, bons fluidos e até um clima de outono, né? Não, a gente passa frio, chove demais, passa calor e não vamos reclamar, né? Não vamos reclamar, porque ele coloca uma situação que muitos irmãos talvez não conheçam e nós tivemos a oportunidade de quando fomos a Uberaba há muito tempo, né? Na época que fomos ao Chico Xavier, que a gente conheceu o Jerônimo, nós fomos conhecer o Hospital do Fogo Selvagem. O fogo selvagem é uma doença, eu não sei te explicar exatamente. A Vilma, no Rio de Janeiro, 40 graus e o povo ama, mas lá tem a brisa, né, Vilma? Lá no Rio tem a brisa, né? Diferente. Aqui não, aqui é calor e calor puro. E então, o que acontecia? Esses irmãos traziam no corpo como uma queimadura interior que estava, né, constantemente. Eu não sei dizer exatamente a origem da doença, né, do fogo selvagem, mas tinha um hospital específico chamado, se não me engano, a doença chamada de pênfigo, acho que se não me engano. O Ari está dizendo 37/38. A Vilma sai 2 sol para cada um. E aí dizem que aqui é a morada do sol, viu, Vilma? Não sei aonde. Boa noite, Vitico, seja bem-vinda. Então, vamos parar de reclamar, né? Vamos parar de reclamar, vamos agradecer que nós temos o sol que nos dá
a vitamina D necessária. Se não fosse o sol, nós teríamos o quê, né? Nós teríamos nós teríamos a inexistência da vida na Terra, né? Marcelo, você não sabe como é que está a Fortaleza, né? O nome vulgar do pênfigo é o fogo selvagem, né? Ah, a Cássia disse que a bisavó dela morreu com essa doença. Realmente, o Chico ia muito ao hospital do fogo selvagem, né? A Silvia, estamos embolorando, 20 dias chovendo, meu povo, só não choveu domingo. Mas tá assim, Silvia, tá? Chove, sol, frio, tá, né? A gente começa a brincar que nós estamos vivendo o clima da cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo é que ela faz as 4 estações durante o mesmo dia. Você tem que levar blusa, você tem que levar guarda-chuva, você tem que levar blusa de alça, porque o calor durante o dia também. Então, tudo que você possa imaginar, nós estamos vivendo, né? É a natureza, né? Como diz aquela música do Sai Guarabira, o homem vem, já desfaz a natureza, tira a gente por represa, diz que tudo vai mudar, né? E aí vai, né? Aí vai cumprindo a profecia, né? E vamos em frente. Aí ele vai falar agora dos patrões, né? Curitiba também é assim, né? Marcelo, somos grandes causadores disso tudo. É verdade. Aí você vai falar dos seus patrões, né? Muitos mostram defeitos nos seus patrões, enquanto centenas de outros irmãos não dispõem sequer de saúde para trabalhar, não apenas e tão somente o emprego, né? E vocês vejam uma coisa muito interessante, nós temos um determinado emprego. Pode ter certeza, duvido que tenha alguém, duvido também não é assim, né? Estou exagerando um pouco, mas que em sã consciência ame de paixão aquilo que faz, o teu emprego. Tá, pode ser que tenha, assim, uns 10% da população. Mas a gente sempre vai reclamar, ou do chefe, ou do colega de trabalho, ou da quantidade de serviço. Sempre vamos reclamar de alguma coisa. E eu lembro de uma situação assim. Quando você está reclamando demais do seu emprego, saia do emprego. Você vai ver quantas pessoas vão fazer fila naquela empresa, naquela fábrica, naquela indústria, em busca daquele emprego que você estava reclamando. E melhor ainda, né, a gente pode fazer essa referência que o Jerônimo trouxe para nós. Quantos irmãos não dispõem de saúde para trabalhar? E o Jerônimo traz uma frase muito oportuna, que ele costumava dizer assim, né? Quem não trabalha, dá trabalho. Então, se a gente não quer dar trabalho a ninguém, não quer amanhã depois ser um peso morto, né, que fique dependendo dos cuidados de um de outro, claro que a gente não é exatamente por aí. A vida pode nos trazer, sim, situações que estariam talvez dentro da nossa programação espiritual, mas se nós estivermos trabalhando no bem, com certeza nós vamos ter força para vencermos aquelas dificuldades do caminho. Então isso é muito importante. Analisarmos essas questões e agradecer a saúde para trabalhar, termos um corpo relativamente perfeito, porque perfeito ninguém é, normal ninguém é, por mais que Jesus fale assim, olha, pessoa é estranho, é isso, aquilo, olha, se a gente for passar um pente fino, uma peneira fina, acho que não fica ninguém, vaza tudo, vai cair todo mundo. Ninguém aqui pode dizer que é melhor que ninguém. Ah, a pessoa veio com tal defeito de nascença, mas a gente tem quantos e quantos defeitos ocultos na alma. Às vezes é preferível um defeito aparente do que aquele defeito que está lá dentro, né, latente no nosso espírito. Ele vai falando dos nossos guarda-roupas, né? Gratidão por tudo, é verdade, Vilma. Muitos lamentam não poder renovar o guarda-roupa e as sapateiras, enquanto centenas de outros irmãos andam maltrapilhos e descalços, pisando duras pedras pelos caminhos. E é verdade, né? Se a gente for analisar a palestra que Jerônimo Mendonça fez, que está lá no nosso canal do YouTube, a primeira palestra, Intimidade Espírita, quando ele vai contar a história da princesa e do jardineiro, ele fala de pessoas que andavam descalços, né, machucando os pés pelos seixos do caminho. E às vezes nós temos no guarda-roupa, né, a gente reclama de não temos, eu queria uma roupa nova, tal, não sei o quê. Não, tudo bem, é normal, é natural que a gente assim o faça.
Mas quando entra uma roupa nova no teu guarda-roupa, faça um trabalho, né? Disponha de duas. Começa a ficar mais leve o teu guarda-roupa. O Dinei dizendo, ainda não trabalho na profissão que desejo, apesar das dificuldades no ambiente de trabalho, eu sou grato a ele pelo meu sustento diário. Quem já ficou desempregado sabe como é difícil. É isso mesmo, Dinei, verdade. E uma coisa muito importante que nós devemos desenvolver pelo nosso trabalho é o sentimento de gratidão. Porque às vezes nós ficamos apenas e tão somente reclamando, falando assim, o meu patrão devia ser grato pelo meu trabalho, os meus amigos deviam ser gratos por tudo que eu faço aqui. E você já desenvolveu a gratidão pelo seu trabalho frente a tudo aquilo que ele te proporcionou, o teu crescimento profissional, teu crescimento financeiro, a aquisição das coisas que você conseguiu conquistar? Então, sermos gratos pelo trabalho que nós temos é fundamental, não importa o trabalho. Não importa o trabalho. Tá? Todo trabalho é toda ocupação útil. Trabalho é toda ocupação útil. Jesus mesmo falou, né? Meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Mas quando nós estávamos falando aqui do guarda-roupa, né? A gente podia começar a pensar mais ou menos assim. Ganhou uma roupa nova? Legal. Vou dispor de 2 peças de roupa no meu guarda-roupa. Pode olhar, com certeza nós vamos ter um monte lá, viu? Por mais que a gente seja assim, uma pessoa que não tenha tanto, tem sempre pessoas que vão precisar mais do que a gente. Tem roupa que a gente às vezes nem usa. Fica lá. Esperando às vezes a pessoa dizendo assim, né? Essa roupa aqui, eu adoro essa roupa. Quando eu pesava tantos quilos, mas eu tenho fé que eu vou emagrecer, então eu vou deixar essa roupa para eu colocar novamente. Tá bom. Se você está fazendo um projeto de redução do teu peso, use a roupa como um artifício para te ajudar. Mas por que não pensar em doar aquela roupa e esperar uma roupa nova no futuro, quando você estiver com um peso mais equilibrado, e comprar uma roupa que fique mais adequada, de acordo com a moda, com o momento? Então vamos limpar um pouco, né? Porque se a gente não doar as nossas roupas, olha só o que vai acontecer conosco no futuro. Alguém vai doar as nossas roupas quando nós não estivermos aqui. Então é melhor que sejamos nós os doadores, antes que alguém faça, né, a limpa no nosso guarda-roupa, né? O Mitico ficou com medo. Mas, Mitico, não sei dizer exatamente se tinha o espírito de verdade, mas na verdade, com certeza, poderia ter muita roupa lá que serviria para muitas pessoas lá. Então, né, vamos desapegar um pouco, vamos abrir espaço e vamos parar de ser acumuladores, viu? Estou falando para mim, viu, Aloysio? Eu falo que eu preciso fazer uma mudança sem mudar efetivamente. Tirar um dia da semana, vou mudar a gaveta X. Vou abrir aquela gaveta e vou com olhos de mudança, mas não vou ficar, não, isso aqui vai servir para tal coisa. Não, esquece. Vai descartando. Não serviu, passa para frente. Não, mas isso aqui posso usar. Não, você pode usar. É que nem eu falo uma coisa tão engraçada, gente, não sei se já passaram por isso. Que normalmente nós temos caixa de ferramenta em nossa casa. E aí você tem uma caixa de ferramenta que vai ter parafusos e buchas. Pode ter a certeza absoluta, duvido, dificilmente você vai ter o parafuso e a bucha que vai servir certinho. Quando você vai precisar, vai faltar a quantidade ou não vai bater a furação, a bucha 6, o parafuso é 8, não vai dar certo. Aí você vai ter que ir na casa de parafusos comprar um conjunto específico. Então, gente, um exemplo tão bobo, mas que serve para nossas reflexões também, né? Agora ele vai dizer para nós sobre as nossas dores e, sobretudo, as dores de cabeça. E ele fala assim, né? A gente esquece daqueles que estão soterrados pela loucura. Quantas pessoas que às vezes reclamam de uma dor de cabeça e esquece de quantos e quantos irmãos passam por situações terríveis de depressão, síndrome do pânico, dores terríveis na alma, que o medicamento às vezes não resolve.
Gostei da dica da Mitico. Eu esvaziei meu guarda-roupa, doei um monte de roupa na esperança de tirar o sujeito de lá também. Olha, gente, eu tenho uma história, né, que eu não vou saber exatamente qual livro que está, mas é uma história mais ou menos assim. É de uma joia muito preciosa, que foi passando de geração em geração. Geração em geração. E em cima, quando chegou na família específica da atual existência, né? O que aconteceu? O clima de desarmonia era muito grande naquela casa. Era muito grande. E eles eram espíritas, foram procurar a casa espírita para tentar resolver, né, o problema. E recomendaram participar do atendimento fraterno e também tomar passes, água fluidificada, fazer o culto do Evangelho no lar. E isso aconteceu de forma lenta, progressiva e gradual durante 3 meses e nada de resolver efetivamente a situação. Quando eles estavam praticamente no final de 3 meses, num dia que eles foram ao centro, quando voltaram, haviam entrado na casa. Entrado na casa e levaram apenas e tão somente aquela joia preciosa que tinha passado de geração em geração, né? Lembrei até do precioso, né, do Senhor dos Anéis. Aí numa situação dessa, eles ficaram muito tristes, porque, poxa, aquela joia tinha um sentido tão profundo na essência da família e tudo mais. E aí, quando na semana seguinte eles foram à casa espírita, muito triste, e aí veio o mentor espiritual, disse que eles teriam feito todo o trabalho dentro da espiritualidade para que os espíritos que estavam ali apegados àquela joia ainda se libertassem, seguissem a sua jornada evolutiva. Mas haviam 2 que estavam muito apegados àquela joia, que não havia meios da espiritualidade conseguir que eles saíssem de lá. E a única forma que eles encontraram, encaminharam um irmão para que retirasse, né, um amigo do alheio, como costuma dizer, e levasse a joia embora. Levasse a joia embora e, consequentemente, os espíritos acompanharam também, né? Então vejam como que às vezes a espiritualidade utiliza da história da Mitico para que a gente esvazie um pouco o nosso guarda-roupa, né, Mitico? Muito boa a sua história também. E ele vai falar agora uma situação muito particular, né? Às vezes a pessoa reclama de um simples terçol, que eu não tenho nome científico que eu não sei dizer, mas é uma inflamação que dá na pálpebra, ou uma conjuntivite, coisa do tipo, né? E ele fala assim, quantos irmãos, muitos padecem da cegueira dolorosa, que foi o caso dele especificamente. Precisou extrair as vistas, primeiro uma vista, depois a segunda, por dores terríveis, porque o cérebro estava comprimindo o seu globo ocular. Então a única forma que tiveram para resolver foi retirando os olhos do Jerônimo, né? Então não é quando a gente reclama de muita coisinha, só olhar do lado, como eu estava dizendo, né? E aí nós vamos chegar no campo familiar. No campo familiar, aí você não fala, eu não aguento mais meu marido. A outra fala, a mulher, minha esposa é demais, é terrível. E ele coloca assim, quantos irmãos padecem, no fundo, a dor da solidão, a prova da solidão. Por mais que a pessoa às vezes procure ter um relacionamento, não consegue. E é uma prova difícil realmente. Tanto ter um companheiro do lado que às vezes é a sua pedra no teu sapato, mas você pode ser o paralelepípedo no sapato dele. Veja a referência, né? Aquela pessoa, a tua mulher, o teu marido, é a pedrinha no teu sapato, mas você pode ser um paralelepípedo no sapato dele. Imagina a diferença. E eu lembro também de uma história do Chico, que era mais ou menos assim. Uma senhora que frequentava o grupo espírita da prece, procurava o Chico no final das reuniões, sempre reclamando do seu marido, reclamava do seu marido. Ai, Chico, eu não aguento mais meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é aquilo outro. Ai, irmã, tenha paciência, tolere, tenha tolerância para com ele. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Tenha paciência, tenha tolerância. E vai, toda vez, mesma ladainha, mesma reclamação do marido. Um dia a mulher chegou alegre, feliz, radiante no centro. Chico,
cumpri a minha missão. Ai, segui o seu conselho e tolerei, Chico, durante todo esse tempo, aquela pedra no meu sapato, aquela mala sem alça, né? Ai, agora eu estou livre, Chico, estou livre, posso seguir a minha jornada evolutiva, a minha ascensão espiritual, né? Aí o Chico falou, minha irmã, nesta existência você aprendeu a tolerá-lo, mas você vai voltar com ele ainda para aprender a amá-lo. Então, gente, mais ou menos assim que funciona. Não reclame da esposa, não reclame do filho, do marido, da sogra, do papagaio e do periquito. Vamos agradecer, né? Porque se a gente não tivesse... tem até uma história que eu já vi uma vez, que as pessoas vão falando assim, de cada pessoa que ela reclamasse, sumisse da vida dela. Né? Então, ai, não suporto mais meu marido. Puf. Ai, eu queria estar, não sei o quê. Puf, vai sumindo tudo. De repente fica se vê sozinho. Sozinho no mundo. Reclamava de todo mundo, né? E aí ele vai trazer para nós a reflexão final, né? Pense em tudo isso, certamente, e a essa hora sua dor terá desaparecido. Então, quando a gente faz essa análise, faz toda essa reflexão e faz essa autocrítica, a gente para de reclamar e começa a agradecer. Pois quando a gente agradece, como eu sempre falo, a graça desce. Então, que nós possamos aprender a sermos mais gratos e menos críticos, pois a autocrítica só serve para nós mesmos, né? Bom, amigos queridos, era a nossa reflexão da noite, passando o recado novamente, amanhã, dia 1º de março, último dia do mês hoje, né? Amanhã, 1º de março, às 22 horas, teremos o estudo do livro Palavras para a Alma, capítulo 19 do livro. Nós já estamos chegando ao meio do livro, são 37 capítulos, considerando que nós já fizemos antecipamos dois capítulos do final do livro. Então, se amanhã fizermos a 29, já seria 21. 21 para 37, nós já estamos caminhando para o final do livro, né? Caminhando para o final do livro. Então, amanhã nós vamos ouvir o que Ana Teresa diz para nós sobre presença, tá? Presença. Na sexta-feira, dia 3 de março, às 20 horas, estarei participando, juntamente com a nossa amiga Neuza, no perfil Essência.Espírita, no encerramento do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio. Tá bom? E na semana que vem, como que será? Semana que vem, às segundas-feiras, quem estará fazendo live às 22 horas é o perfil @somos.espíritas, do Carlos e a Natália. Terça e quarta eu estarei aqui. Na quinta nós teremos o Casal de Kardec, sempre às 22 horas. Na sexta-feira da semana que vem, a Daniele não vai estar fazendo live, mas nós estamos nos organizando aí, um grupo de amigos, para que a gente consiga suprir os 3 sextas-feiras que a nossa querida Daniele vai estar impossibilitada por questões de viagem nesse período. Então, mas nessa sexta-feira, dia 3, a Daniele vai estar fazendo a live ainda, tá? Só para vocês lembrarem. Então, esse é o recado que a gente tinha para vocês. E no domingo, 22 horas, nós temos a nossa querida amiga espírita Flavinha fazendo o seu Evangelho no Lar, que é realmente inspirador para aqueles que não conhecem, não sabem como fazer o Evangelho. Flavinha está aí todo domingo às 22 horas fazendo o Evangelho no Lar. Vamos então ao nosso encerramento, a nossa prece, a nossa vibração. Cada um que quiser colocar um copo com água, pode pedir também, mentalizar a equipe espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, ao seu anjo de guarda, seus protetores queridos, que nós estamos abrindo aqui a tela, né, as vibrações que nós estamos pedindo. Perdão. Agora vamos colocar a música para a gente fazer as nossas reflexões, né? A nossa prece. E assim, amigos, convidamos a todos
Aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos soltando o ar, vamos relaxando o nosso corpo, abstraindo a nossa mente, deixando-nos envolver pelos acordes desta melodia. Agradecer a Deus a bênção da vida, agradecer os nossos amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando. Agradecendo a Jerônimo Mendonça, que por meio de suas páginas nos deu a oportunidade de fazermos as nossas reflexões da noite. E agradecermos sobretudo a Jesus, o nosso irmão maior, amigo querido de todas as horas, a quem rogamos que abençoe a cada um de nós que se encontra nesta live, a cada um que traz em seu pensamento algum irmão necessitado, que passando por dificuldades, provas, por algum ente querido, pelos nossos familiares, pelos nossos lares, que possa envolver o ambiente da nossa casa em paz, saúde, harmonia, equilíbrio espiritual. Rogamos ao Divino Mestre que abençoe todas as pessoas cujos nomes estão abertos na tela ou trazemos em nosso pensamento neste momento. Que Ele possa visitar também os lares daqueles que se encontram enfermos, como os hospitais, os asilos, os orfanatos, os presídios, pelas ruas onde andam esses irmãos sem teto, sem um lar. E por cada um de nós aqui presente, que possamos seguir em frente nesta jornada, trazendo as reflexões da noite para o nosso íntimo. Rogando ainda a equipe médica espiritual Dr. Bezerra de Menezes, a fluidificação dessas águas, que elas recebam o remédio lenitivo, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos que somos, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Boa noite, Samara. Chegou pela prece, Jesus te abençoe. Agradecendo a cada um de vocês que esteve conosco, convidando para estarem conosco também amanhã, às 22 horas, para o estudo do livro Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi. E eu encerro dizendo e desejando, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Até amanhã. Oi, Heleninha, agora que eu vi que você estava aí. Tchau, gente.